Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a este mais um tempo com Deus. Eu peço licença para entrar na tua casa ou onde você estiver, para trazer essa mensagem do Senhor para a tua vida, para você, tua família, teus entes queridos, que vocês possam estar recebendo de Deus essa mensagem e que ela possa estar entrando no teu coração, que ela possa estar fazendo ali morada e verdadeiramente frutificando, né, dentro de você e sendo alicerce para a tua vida, sendo uma armadura para a tua vida, para o teu caminhar, seja uma luz, um guia para que você possa estar em comunhão com o Senhor. E já fica aí o recadinho, se você precisa de oração, se você conhece alguém que precisa de oração, pode ir aí no Facebook ir colocando os comentários, coloca o nome da pessoa que está necessitando das nossas orações, que no finalzinho do culto a gente vai orar, a gente vai unir a nossa fé e nós vamos orar por essas vidas, amém? Pode ir colocando aí e depois a gente vai orar. Nessa noite, eu queria dar início convidando você a ler comigo o livro de Hebreus, capítulo 4, o versículo 9. Só o versículo 9 do capítulo 4 de Hebreus, onde a palavra de Deus diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou ler de novo. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E eu convido você a orar comigo nessa noite. Eu convido você a entregar para Deus nessa noite o que você precisa e que Ele possa me usar conforme a vontade dEle como ferramenta para que eu também possa ser bênção na sua vida, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua santa presença mais uma vez, pedindo que o Senhor venha derramar sobre a minha vida a Tua unção, que o Senhor venha me capacitar, me dando sabedoria, e que eu possa, meu Deus, servir como instrumento nas Tuas mãos, um instrumento de bênção, para que eu possa levar a palavra para tantas e tantas vidas que nos acompanham agora e que estão precisando, que estão buscando uma palavra que venha de encontro às suas necessidades, uma palavra que venha como resposta às suas dúvidas, uma palavra que venha alicerçar e fortalecer mais e mais a fé, uma palavra que venha curar, libertar, transformar, uma palavra que venha trazer renovo para as vidas, meu Pai. Então eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, abençoa a minha vida e abençoa, meu Deus, a vida daqueles que estão me acompanhando agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, você prestou bem atenção nesse versículo que nós acabamos de ler? É tremendo este versículo. Ele diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Entretanto, eu gostaria de fazer uma introdução para essa mensagem e eu vou te dizer por quê. Porque tem muita gente que está se esquecendo de quem é Deus. E eu até consigo entender por quê. Porque no meio de tanta falação, no meio de tanta tragédia, no meio de tanta coisa ruim que nós estamos ouvindo todos os dias, continuamente, constantemente, a pessoa muitas vezes ela acaba se perdendo, ela acaba entrando numa fase de dúvida, ela acaba se questionando de muita coisa. Então eu gostaria de fazer essa introdução e que ela sirva como reflexão e também que ela sirva como lembrete para você de quem é o Deus que nós servimos. E tem muita gente também que não tem muita noção de quão grande e quão poderoso é o Deus que nós servimos. Então eu queria que você prestasse atenção e primeiro entendesse o seguinte: a nossa esperança deve estar primeiramente em Deus.
A nossa esperança deve estar primeiramente voltada para Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, tem muita gente nos tempos atuais colocando a sua esperança em homens, colocando a sua esperança em soluções humanas, colocando a sua esperança em coisas que não podem trazer solução. Então eu queria te chamar a atenção, você na condição de cristão, eu preciso, você precisa colocar a tua fé em Deus. É Deus que nos guia, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra do mal, é Deus que nos sustenta. Primeiro é Deus, depois vem o resto. Isso é para você que anda pondo a tua esperança em homens. Por acaso Deus parou de fazer milagre? Por acaso Deus se enfraqueceu? Por acaso Deus mudou? Não. Não. Em toda existência, em toda a criação, em toda a época, Deus permanece o mesmo, e só Ele pode dizer isso. E só Ele pode declarar isso. Eu sou Deus e eu não mudo. Todo o resto muda, mas Ele não. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quando você consulta as Escrituras, você vê lá em Tiago 1,17, que Tiago escreve dizendo que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Esse é Deus. Ele não muda, nem tem uma sombra de mudança, nem tem uma possibilidade de mudança. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Agora eu queria te dizer uma coisa, que tem muita gente que às vezes faz um pouquinho de confusão. Acompanha aqui comigo, presta atenção aqui. Uma vez me perguntaram assim, pastor, se eu fizer jejum, eu tiver um propósito, eu fizer jejum, Deus vai me dar aquilo? Eu falei: Deus vai te dar aquilo se for da vontade dEle. Aí a pessoa disse: mas então para que vale o jejum? Eu falei: peraí. Não se negocia com Deus, não se faz chantagem com Deus, não se compra a bênção de Deus. Deus é o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum e depois do teu jejum. Ele é o mesmo. O que o jejum faz não é mudar Deus. O que o jejum faz é mudar você. Você adquire uma percepção diferente, você se torna mais sensível ao Espírito Santo, você entra numa comunhão mais profunda com Deus. E nessa mesma linha de raciocínio, eu queria que você prestasse bem atenção agora, porque tem muita gente que não sabe disso, mas vai ficar sabendo agora. E quem sabia e esqueceu, vai lembrar disso agora. Presta atenção. Quando eu glorifico Deus, a glória de Deus não aumenta. E quando eu deixo de glorificar a Deus, a glória de Deus não diminui. A glória de Deus continua sendo a mesma, porque Ele é glorioso. Mas então o que acontece? Acontece que quando eu glorifico a Deus, eu abro caminho para que o Espírito Santo traga para dentro da minha vida um pouquinho da glória de Deus. E essa glória de Deus, quando entra na minha vida, ela manda embora todo medo, ela manda embora todo embaraço, ela manda embora toda tristeza, ela me enche de poder do Espírito Santo. Então, quando eu glorifico a Deus, eu não mudo Deus. Quando eu glorifico a Deus, eu permito que Ele me mude. Outra coisa, quando eu oro, o poder de Deus não aumenta. Quando eu deixo de orar, o poder de Deus não diminui. Deus continua sendo todo-poderoso em todo o tempo. Ele continua sendo El Shaddai, Deus todo-poderoso, se eu orar ou se eu não orar. Então, qual que é a diferença? A diferença é que quando eu oro,
o poder de Deus invade a minha vida, eu sou fortalecido, os meus horizontes aumentam, a minha visão espiritual aumenta, eu sou revestido pela unção de Deus. Quando eu oro e invoco a face do Senhor, o Senhor vem e me capacita, o Senhor vem e me enche de sonhos, o Senhor me enche de possibilidades, o Senhor me enche de perspectivas, de novos horizontes. Então a oração não muda Deus, a oração me muda, a oração te muda, ela faz você crescer na presença de Deus. Então entenda o seguinte: quando eu passo por algum tipo de dificuldade na minha vida, Deus continua sendo Jeová Jirê, o Senhor provedor. Não é porque eu estou passando por esse momento de dificuldade que Ele deixou de ser Deus provedor. Quando eu estou passando por algum momento de dificuldade, por exemplo, na área de saúde, Deus não deixou de ser Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele continua sendo o mesmo Deus. Quando eu estou passando por algum momento de tribulação, o Senhor continua sendo Jeová Shalom. O Senhor é a paz. Então, como introdução dessa mensagem, eu queria que você entendesse isso, amado. O teu Deus, o meu Deus, Ele não muda. O poder é dEle, a soberania é dEle, o reino é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle para sempre. Este é o Deus que nós servimos, é para este Deus que nós nos curvamos, é o nome deste Deus que nós clamamos, é o nome dEle que nós invocamos e é nele que tem que repousar a nossa fé e a nossa confiança. Aleluia. E não é porque está acontecendo certas coisas no mundo, certas coisas por aí, que Deus mudou. Deus não mudou, Ele continua sendo soberano sobre o céu e sobre a terra. E Ele pode ser soberano sobre a tua vida também, se você permitir. Deus quer derramar o amor dEle sobre todos. Deus tem a graça preparada para todos. Deus tem misericórdia para com todos, Ele não quer que ninguém se perca, mas nós precisamos buscar primeiro a Ele, em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos começar a fazer mais e mais e mais e mais. Agora eu terminei a introdução, agora eu vou para a mensagem. Amados, Deus é fiel nas suas promessas. Independente do que esteja acontecendo, Deus continua sendo fiel. Muitas vezes o ser humano se perde, muitas vezes o ser humano acaba se desesperando, muitas vezes o ser humano não sabe o que fazer, muitas vezes até acaba se esquecendo de que existe um Deus que cuida, que tem zelo pelo seu povo. Mas da mesma forma como Deus era com Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Samuel, Daniel, Ele é comigo e Ele é com você. As promessas de Deus vão se cumprir, tanto na minha vida quanto na tua vida, mas você crê nisso? Não deixe os caminhos do Senhor. Não se esqueça das promessas do Senhor, porque o teu Deus, esse que eu acabei de falar que é todo poderoso, esse que eu acabei de falar que não muda, que não tem sombra de variação, é esse que te prometeu, é esse que vai te cumprir, é Ele que vai cumprir isso na tua vida. E crente não morre, o cristão não morre sem ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Aleluia. Você tem promessa de Deus para a tua vida? Nós lemos uma afirmação aqui, em Hebreus. Ainda resta repouso para o povo de Deus. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida. Toma posse. Nós estamos precisando de repouso, não estamos? Tempo de tribulação, tempo de luta, às vezes tempo de muita incerteza. E os pensamentos aí não param. Não tem paz dentro do coração,
E um fala uma coisa, e o outro fala outra. Então vai acompanhando a mensagem, meu irmão. Você vai ver o que Deus tem para falar na tua vida. Amados, em relação à questão do descanso, se a palavra de Deus diz que ainda resta um repouso, é porque também existe o cansaço, né? Se não tivesse o cansaço, não precisava do repouso. E quando a gente fala de cansaço, a primeira coisa que me vem à mente é o mundo. Porque o mundo é especialista em trazer tribulação para as nossas vidas. E Miqueias ainda faz um alerta, viu? Para quem se esqueceu, Miqueias 2:10, está escrito: levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de descanso. O Senhor Jesus foi nos preparar lugar de descanso, mas não é aqui. Então eu não sei por que tem gente que se assusta com certas coisas. O próprio Jesus diz: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O mundo é especialista nisso. O mundo é especialista em aflição. Mas nós temos a nossa parcela de culpa. Primeiro, o mundo vai fazer de tudo quanto ele puder para consumir o teu tempo. Vai acompanhando comigo. O mundo, ele oferece tantas coisas que ele chama de entretenimento. E ocupa tanto tempo nas nossas vidas, que quanto tempo nós estamos reservando para Deus? Quanto tempo do meu dia e quanto tempo do teu dia está separado para Deus? Ah, pastor, não tenho tempo para nada. Analisa o teu dia. Vê o que é que você está fazendo com o teu tempo. Porque o mundo é especialista em tirar o teu tempo, de ocupar o teu tempo, de fazer você perder tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Me desculpa a sinceridade, meu irmão, mas eu sou obrigado a falar. Nós, e quando eu falo nós, eu estou me pondo no meio do rolo. Eu sempre puxo a fila. Nós perdemos muito mais tempo assim, ou assim, do que assim. Estou falando mentira? E muito menos tempo ainda de joelho, falando com Deus. O que você tem feito com o teu tempo? Está passando o dia inteiro passando fake news para os outros? E quanto tempo você tem orado pela vida dos outros? Depois fala que não tem tempo. A nossa prioridade tem que ser Deus. É óbvio, todo mundo tem as suas obrigações, todo mundo tem que cuidar de uma casa, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem os seus compromissos, sim. Mas não me venha com essa que você está sem tempo para Deus. Porque Ele tem que ser a prioridade número 1 na minha vida e na tua vida. Se você permitir, o mundo vai sugando o teu tempo, que daqui a pouco você não tem tempo para a tua família, daqui a pouco você não tem tempo para Deus, para a tua família, você não tem tempo mais para nada, e aí o dia amanhece, o dia termina e você fala: o que eu fiz com o meu dia? O mundo acabou com o seu tempo, e você permitiu. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos fazer o que a Bíblia manda, que é o quê? Remir o tempo. O Salomão escreveu que existe tempo para todas as coisas. Então nós precisamos parar e ver o que estamos fazendo com o tempo. Qual o tempo que nós estamos dedicando para Deus? Resto de tempo? Deus não precisa de resto de ninguém. Aquele que vive e reina para sempre não precisa de resto. Mas Ele deve ter a primícia de tudo das nossas vidas, inclusive do tempo.
Quanto tempo passamos na frente de uma televisão? E quanto tempo passamos de joelho pedindo para Deus abençoar a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho, os nossos irmãos, os nossos parentes? Não me causa estranheza, muitas vezes, ver gente desesperada. Porque perdeu tempo com coisas que não preenchem, com coisas que não agregam, com coisas que não edificam, e estão se esquecendo do mais importante, que é o tempo de Deus. O mundo é especialista, amados, de sobrecarregar a gente com coisa que não presta. E ele vai colocando coisas nas nossas costas. E ele vai colocando coisas nas nossas costas. E nós vamos carregando. Porque você precisa disso, porque você precisa daquilo, porque você precisa daquele outro. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Tem gente que está lutando tanto para conseguir alguma coisa do mundo que ela não precisa. Analisa aí para ver se é o teu caso. Está se matando de trabalhar para comprar uma coisa que não precisa. Vou te contar uma historinha. Historinha do Clube dos 99. Muita gente conhece, tem gente que não conhece. Vou contar. Tinha um rei, muito rico, muito poderoso, um reino enorme, próspero. Mas esse rei, ele vivia triste. Triste, melancólico, ele não sabia de onde vinha essa tristeza, mas era constante na vida dele, constante. O sujeito, tinha de tudo, mas não tinha alegria. E ele começou a reparar que lá no castelo dele, tinha um serviçal lá, um servo. O sujeito arrumava as mesas, limpava o chão lá e tal. O sujeito vivia sorrindo, o sujeito vivia assobiando, o sujeito vivia cantando. O sujeito vivia alegre. E o rei começou a reparar aquilo, ele começou a pensar, eu sou rei, eu tenho de tudo, não tenho falta de nada, eu vivo triste, eu vivo cabisbaixo. Esse camarada aí que é um servo meu, ele vive alegre, ele vive feliz, o que acontece? Chamou o cara, vem aqui, vamos conversar nós dois aqui, vem cá. Pois não, rei? Por que você é tão feliz? Por que você é tão alegre? O que acontece? O servo responde, rei, eu tenho uma casa, não é um palácio, mas é a minha casa. Eu tenho uma mulher que eu amo ela. Eu tenho filhos saudáveis. Então por que eu não estaria feliz? Por que eu não estaria contente? Todos os dias. O rei fala, não é possível que seja isso. Você deve ter algum segredo aí que você não quer me contar. Ou você me conta ou eu mando te cortar a cabeça fora. O servo diz, não, rei, essa é a verdade. Não tem outra. O rei fala, tá bom, não convenceu muito, mas pode ir embora. E o rei ficou encucado com aquilo lá. O rei manda juntar os seus sábios e fala, o negócio é o seguinte, gente. Eu sou rei, eu vivo emburrado, eu vivo triste com tudo que eu tenho. Tem aquele camarada que trabalha aqui no castelo, o camarada está sempre sorrindo. Perguntei para ele o segredo da felicidade dele, ele falou umas coisas lá, falou da casa, da mulher, dos filhos lá. Eu não estou acreditando nesse cara não, o que vocês acham? Aí um dos sábios dele disse, sabe, rei, é que ele ainda não faz parte do clube dos 99. O rei falou, mas que clube é esse dos 99? O sábio falou, eu vou mostrar. Faz o seguinte, rei, pega 99 moedas de ouro e põe num saco. O rei falou, mas 99 moedas de ouro é uma fortuna. Exatamente, mas só 99, hein? Só 99. Pega, põe num saco. Eu vou escrever um bilhete aqui, ó. Isso é uma gratificação para o meu servo que trabalha tão bem. Colocou dentro do saco. E à noite, na calada da noite, foi até lá na casa daquele servo e deixou o saco na porta da casa dele com as 99 moedas e o bilhete. E os dois ficaram lá, na moita, para ver a reação daquele servo. No outro dia de manhã, o servo levanta, vai lá,
um saco na porta de casa. Foi olhar dentro, o saco estava cheio de moeda de ouro, e um bilhete falando que aquilo era um presente. O servo, estou rico. Pega o saco, leva para dentro de casa, esvazia o saco em cima da mesa, aquele monte de moeda de ouro, né? Que felicidade! Aí o servo fala assim, vamos ver quantas moedas de ouro tem aqui, né? E começa a contar, começa a fazer montinho de 10. 9 montinhos de 10. No último montinho não tinha 10 moedas, só tinha 9. Aí ele fala assim, 99 era para ter 100. Por que 99? Aí ele começa a pensar, será que alguém me roubou uma moeda? Cadê a outra moeda? E procura para lá, e procura para cá. Não tinha outra moeda. Aí ele falou, mas tinha que ter 100. Por que 99 tinha que ter 100? Será que alguém me roubou uma moeda? Não posso ficar com 99 moedas, eu tenho que ter 100 moedas. Aí ele começou a pensar, quanto tempo que eu demoro para juntar uma moeda de ouro? Eu tenho que trabalhar 5 anos. Mas se eu trabalhar dobrado, eu consigo uma moeda de ouro em 2 anos e meio. Aí eu fico com 100. Se eu pôr a minha mulher para trabalhar, eu reduzo o tempo. Daqui a 1 ano eu vou ter uma moeda de ouro. Aí eu fico com 100. Aí ele começou a fazer isso. Trabalhar dobrado, pôs a mulher para trabalhar dobrado. Começou a se cansar. Tá? Daqui a um tempo, aquele servo que antes não tinha nada, mas era feliz, não tinha mais felicidade nenhuma. Sabe por quê? Porque o foco da vida dele não era mais apreciar aquilo que ele tinha, mas ele estava simplesmente preocupado em juntar uma única moeda de ouro que ainda fazia falta. Aí o sábio olhou para o rei e falou, está vendo? Agora ele faz parte do clube dos 99, agora ele não tem mais alegria nenhuma. Por quê? Porque falta uma moeda. Tem muita gente nessa mesma situação. Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, a pessoa tem um monte de motivos para ficar alegre, mas não. Ela tem que trabalhar mais, ela tem que ficar mais tempo longe da família, ela tem que se esforçar mais, para ganhar mais, para comprar mais coisa que ela não precisa. Está alguém se identificando aí? Está fazendo parte do clube dos 99 também? Está dando ênfase na sua vida apenas aquilo que você não tem e está se esquecendo de tudo que você tem? Você está aí nessa noite me assistindo. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade e não tem, mas você está aí. Então, se você está aí, meu irmão, glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do teu Deus, que até aqui tem nos sustentado sim. Não importa se tem alguma coisa que você queira que está faltando ou não. O que importa é que existe um Deus que faz morada dentro de você, que te capacita, que te fortalece e que até aqui tem te sustentado. Eu tenho certeza que neste momento você tem motivos para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que neste momento, você olhando para a sua volta, você tem motivos para glorificar. É fato que em algumas coisas na nossa vida que nós queremos, e não tem nada de mal a gente lutar por aquilo que a gente quer, mas nós não podemos nos esquecer, e nós não podemos nos sobrecarregar com as coisas do mundo e acabar se esquecendo daquilo que Deus já tem colocado nas nossas vidas. Aleluia. Mas eu tenho tão pouco, pastor. Você tem Deus! E quem tem Deus tem tudo! Quem tem Deus tem tudo, meu irmão. Não deixa o mundo roubar o teu tempo. Não deixa o mundo te sobrecarregar com um monte de porcaria, não. Porque você só vai ficar cansado, você vai ficar sobrecarregado. A troco de nada. E o mundo também vai fazer de tudo, meu irmão, para que você comece a desanimar e para que você permita que a dúvida entre no teu coração. O mundo é especialista nisso, e o mundo tem conseguido, o mundo inimigo tem conseguido fazer isso com muitas pessoas. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas agora, que por causa de tudo que está acontecendo no mundo, está começando a duvidar da palavra de Deus, está permitindo que a dúvida entre no teu coração. Não permita que aconteça isso na tua vida, irmão. Não permita que aconteça na tua vida, irmã. Mantenha-se firme na palavra de Deus.
Deus é fiel. Como eu disse no início da pregação, as promessas de Deus vão se concretizar desde que você fique firme na palavra de Deus. Independente da situação que você está vivendo, deixa eu falar uma coisa. O cansaço, ele é uma coisa real, tá? O cansaço é uma coisa real e pode se abater sobre qualquer pessoa. E existem vários tipos de cansaço diferentes. Existe o cansaço físico, né? Aquele dia que você está moído. Tem. Mas também tem o cansaço emocional. Que é pior que o cansaço físico. Você está emocionalmente esgotado, emocionalmente esgotada com alguma situação. Existe o cansaço espiritual? Existe. Porque existem lutas tão severas, existem lutas tão grandes e que acabam se prolongando por tanto tempo que às vezes a gente se sente espiritualmente cansado. É uma realidade. Às vezes você está cansado profissionalmente, teu trabalho está te cansando, enfim, existem muitos tipos de cansaço, mas o que eu queria deixar claro é o seguinte: se você está cansado, parabéns, você é humano. Tem um povo aí que pensa que é super-herói, eu chamo de super-crente, nada acontece com ele, na teoria. Você vai ver na prática a vida da pessoa, não é bem assim, tá? Aqui a gente prega a verdade, aqui a gente prega a coisa do jeito que ela é. Cansaço existe e pronto. Acabou. Charles Spurgeon, comentando esse versículo que nós lemos aqui, texto base da mensagem, ele escreveu o seguinte: não estou cansado do trabalho, mas estou cansado no trabalho. Ou seja, não é que eu estou desanimado da empreitada, é que a empreitada cansa. Fato. Fato. Eu não vou desistir de trabalhar. Eu não vou abandonar a luta. Eu não vou soltar o arado. Aqui tem hora que cansa, cansa. A gente tem que ser sincero, irmãos. Está cansado? Estou cansado. Ué. Na verdade, a gente está precisando mais ser sincero conosco e principalmente com Deus. Tá? Tem super crente não, é bobagem. Mas o que eu queria dizer para você, em relação a esse versículo que nós lemos, portanto, resta ainda um repouso. Olha só que coisa tremenda. Existe um repouso. E aqui nós falamos do mundo material e depois um outro repouso, que é o espiritual. Primeiro eu vou falar do repouso aqui no material, né? No mundo material. Você está se sentindo cansado nessas áreas que eu falei aqui? Espiritual, emocional, seja onde for. Está se sentindo cansado? A palavra de Deus fala que existe um repouso para você. E sabe qual é o repouso? Tem nome. Esse repouso se chama Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está cansado, meu irmão? Descansa no Senhor. Está abatido? Fortaleça-se no Senhor. Não sabe o que fazer? Busque direção no Senhor. Está se sentindo desprotegido? Se proteja embaixo das asas do Senhor. Está triste? Busque alegria no Senhor. Seja o que for que você precisa, o Senhor teu Deus tem para te dar. Ele tem para fazer na tua vida. Então, o repouso que você precisa, Deus tem para te dar hoje. Alegre-se no Senhor. É meio difícil, né, falar isso nesses tempos que nós estamos vivendo. Mas por que não? É lógico que a gente tem sentimentos, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, nós somos solidários a quem está passando por perdas na família. Claro, mas o teu Deus vai te sustentar, o teu Deus está cuidando de você. Como eu disse, não é porque nós estamos passando por um momento difícil que Deus deixou de ser Deus. Ele continua aí com você.
Ele não te abandonou. Por que não eu me alegrar nele? Ainda que a figueira não floresça, meu irmão, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Não é porque o vento bateu e o mar se agitou que eu vou me desesperar dentro do meu barco. Não! Jesus prometeu um porto seguro para chegar. E mais, Ele prometeu estar conosco no barco. Ele prometeu passar junto no vale da sombra da morte. Ele disse, eu já passei por isso, eu sei como é que é isso, e eu estou pronto para te ajudar. Está precisando de descanso? Descansa nos meus braços, descansa no meu espírito, descansa na minha palavra, e eu vou te fortalecer, eu vou te fazer crescer, eu vou te revestir com o meu espírito, e você vai vencer essa batalha. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Para o mundo, não. A profecia é exclusiva. É exclusiva para o povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, pode se alegrar, porque a palavra te garante que existe repouso para você. E mais, não é só aqui nessa terra. Amados, presta bem atenção agora. Nós não podemos de forma nenhuma perder o foco da salvação. Nós não podemos perder o foco que é a salvação. Porque mais do que um repouso aqui neste mundo, existe o repouso eterno com o Pai. Tem gente que está se esquecendo disso. Hoje é dia aceitável para você pôr a tua vida em ordem. Hoje é dia aceitável para se arrepender. Hoje é dia aceitável para pedir perdão e liberar perdão. Hoje é dia aceitável para que você ponha a tua vida nos caminhos de Deus, o teu coração na palavra de Deus, a tua mente nas promessas de Deus. Hoje é dia aceitável para você se desvencilhar de tudo que te prende e se entregar de corpo, alma e espírito nas mãos de Deus. Porque o Senhor vai voltar e vai vir para buscar os seus. E aí o repouso vai ser eterno. Aí o repouso vai ser para sempre. Então, nós precisamos cuidar de nós? Sim. Nós precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor? Sim. Mas nós não podemos perder o foco, que é a vida eterna, meu irmão. É lógico que eu vou te cutucar. Está salvo. Está salva. Se o Senhor te chamar agora, você sobe? Porque salvação a gente conquista todos os dias. Se o Senhor chamar o teu nome agora, o que vai acontecer? Porque depois não vai ter mais tempo. É agora, é já. Toma a decisão que você precisa tomar, para que você também possa entrar, para que cada um de nós possamos entrar neste repouso eterno, que é a vida eterna junto com o Senhor, porque lá não vai ter lágrima, lá não vai ter doença, lá não vai ter fome, lá não vai ter mais cansaço nenhum, porque lá vai ser glória e glória e glória e glória e glória para todos sempre. Então existe promessa de descanso para nós aqui nessa terra, e mais, existe uma promessa de descanso eterno com o Senhor. É com você que essa palavra está falando nessa noite. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluia. E essa era a mensagem que eu queria deixar para você nessa noite. Medite nesse versículo, faça uma análise na tua vida. Vê o que Deus está falando com você. Vê o que Deus está falando no teu coração. Vê o que Deus falou com você hoje. Faça uma análise. E se precisar de descanso, o Senhor Jesus está de braços abertos para você poder descansar no colo dele. Se você não está conseguindo mais caminhar, se preciso for, o Senhor vai te carregar no colo. E você também vai poder dizer, assim como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém?
Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, a mensagem dessa noite era essa. E agora nós vamos entrar em oração. Eu peço que você una a tua fé, todos nós, vamos unir a nossa fé agora e vamos orar para Estela Zamboni e família. Estela é minha tia. Rosângela Cruz e família. Marlene Rossi e família. Priscila e família. Rose Barbosa e família. A família da nossa irmã Cíntia, né? Esposa do pastor André, que perdeu o pai, né? Hoje nós estivemos lá no cemitério, nós estivemos juntamente com eles. Pedido de oração para Sônia Marucci. Ela pede pelos doentes, pelos desempregados, pelos governantes, para que Deus aumente a fé dela e que também para que Deus possa guiar essas pessoas que estão aí nessas posições de liderança, de comando, porque nós estamos precisando, né, que Deus venha guiar esses homens. Então, amados, neste momento é hora de oração. Se você quiser ficar em pé onde você está, fique. Se você quiser se pôr de joelho, se coloque. Se você quiser permanecer sentado, fique. Não importa a maneira. O que importa é que o teu coração agora volte-se para o Senhor. Que a tua fé esteja voltada única e exclusivamente para aquele que tem solução para todos esses problemas. Amém? Vamos apresentar então essas pessoas agora. Senhor, grande Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor Deus, eu entro na tua presença e apresento a Ti, Senhor Deus, esses pedidos de oração, Pai. Cada uma dessas famílias, cada um deles, meu Deus, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada situação, Pai. Então eu peço que o Senhor vá entrando com o Teu poder, eu peço que o Senhor vá entrando com o Teu agir. Meu Deus, Tu é Deus que cura, Tu é Deus que liberta, Tu é Deus que transforma, Tu és Deus que renova, Tu és Deus que coloca o homem em pé, Tu és Deus, Senhor, que faz do homem uma nova criatura, Tu és Deus, meu Deus, que quando o Senhor derrama do Teu bálsamo, maravilhas acontecem, porque Tu és Deus de milagre. Nós apresentamos a Ti cada uma dessas vidas, Senhor. Nós apresentamos a Ti cada uma dessas causas, meu Deus. Nós apresentamos a Ti os nossos governantes, seja municipal, estadual, federal, que o Senhor venha abençoar cada um deles, dando direção, para que eles possam, usados por Ti, sabendo eles ou não, que eles possam ser usados por Ti, para fazer o melhor para o povo, Pai. Um povo que clama, um povo que pede, um povo que agora ora, um povo que agora une a sua fé num só amor, num só batismo, num só espírito, num só propósito. Nós elevamos a Ti a nossa voz, Senhor, porque o nosso coração está em Ti, porque a nossa esperança repousa em Ti, Senhor. Nós sabemos que é de Ti que vem a nossa vitória. Então nós clamamos, meu Deus, age, estende as Tuas mãos, que a Tua luz venha resplandecer na vida de cada um de nós, que a Sua luz venha resplandecer dentro dos nossos lares, que a Tua luz, Senhor, venha alcançar vidas, trazendo paz, trazendo determinação, renovando, meu Deus, a alegria de viver, renovando a esperança dentro de cada um, Pai, abrindo portas de emprego, transformando, Senhor, vidas que estão lançadas sem esperança, que elas possam se reerguer, que elas possam enxergar quão grande e quão maravilhoso és Tu, Senhor, que elas possam testemunhar que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor é Deus que já está operando, Senhor, aleluia, que o Senhor é Deus que abraça, e o Teu abraço pode ser sentido, Senhor, que a Tua presença é real, que a Tua presença, Senhor, é labareda de fogo, Pai. Então eu peço que essa labareda continue queimando no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, que o Teu Espírito Santo continue revestindo cada uma dessas vidas, e que cada um de nós possa continuar sendo bom soldado de Cristo, Senhor, para que possamos combater o bom combate até a hora que o Senhor falar: chega, filho, chega, filha, é suficiente. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, que possamos continuar como bons soldados de Cristo. Abençoa, meu Deus, aqueles que clamam pelo Teu nome, aqueles que buscam a Tua face, aqueles que agora se derramam na Tua presença, Pai, aqueles que entregam tudo diante do Teu altar, Senhor. Abençoa, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Deus é tremendo, meus irmãos. Deus é fiel. Entra no aprisco do Senhor e receba a paz que só Ele pode dar. Receba a unção dobrada do Espírito Santo para te conduzir em vitória. E mais do que tudo, lembre-se, a vitória é do povo de Deus. Fiquem em paz, fiquem com o Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia e fiquem com a companhia de Deus. Amém e amém, Senhor.